Bom dia, irmãos e irmãs. Bom dia, pastor. Chegamos aqui para mais um dia de escola dominical. Estamos felizes por mais esse encontro, né? E antes de... Sim, Muca, fala. Não, eu estou falando que a batalha do bom dia já começou, tá joia? Sim, mas peraí que eu já registro isso aí. Porque, assim, nós temos hoje, Muca, um dia com sol e aumento de nuvens de manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. A previsão do tempo de hoje é a mínima de 20 graus, a máxima 31 graus. Estamos na lua nova, com a possibilidade de 67% de termos chuva hoje, cerca de 13 milímetros de chuva, um vento de 60 quilômetros, 6 quilômetros por hora, uma umidade de ar variando entre 47% a 86%. E interessante, ó, há uma alta probabilidade de vermos o arco-íris hoje, tá bom? Então, assim, para aqueles que gostam da previsão do tempo, aí a Simone, todo dia, a hora que levanta, ela olha a previsão do tempo para escolher a roupa que ela vai vestir, né? E falando em Simone, tá aqui, ó, o primeiro bom dia. Bom dia, Simone. Então, e aí, logo em seguida, eu não sei quem veio primeiro. Para mim, aqui apareceu a Simone primeiro. Não sei para você aí. Mas o Luiz Otávio e a irmã Carmen também aqui junto conosco. Bom dia a vocês aí. A Dulce Santos, bom dia. Ela falou bom dia só para você, viu? Pessoal, que eu tô de olho aqui nas minhas alunas e ex-alunas também, como o caso da Dulce, né? Porque todo mundo que me cumprimentou terça-feira, que é a aluna da classe, né? Eu vou dizer, ó, domingo tem aula, hein? Eu tô querendo ver quem vai dar um bom dia aí. A Dulce foi uma das que eu cobrei, já deu bom dia. A Márcia também, minha aluna já tá aí. A Simone também. Né? O Marco é o nosso secretário, né? Nosso secretário da Escola Dominical. Bom dia, Marco. Aqui a Priscila Capel, uma das nossas professoras. Priscila Capel, bom dia. Márcia Carvalho, uma das suas alunas. E também isso, dona Márcia. Crianças. A nossa irmã Maria Rosa, bom dia, minha irmã. Que Deus te abençoe. São José do Rio Preto, marcando presença. Dona Raquel tirou a foto do Face. Eu preciso ir lá colocar a foto no Face dela de novo. Então, e parabéns para a dona Raquel também, né? Aniversariante aí da nossa semana. Deus abençoe, irmã. Exatamente. Pastor Samuel está aqui nos assistindo também. Muito bom, meu pastor, ter você aqui conosco. Né? Seja bem-vindo. Fique à vontade, pastor Samuel, para contribuir com a aula do Samuel, o Samuel contribuindo com a aula do Samuel, né? E assim nós vamos seguindo em frente. Um bom dia, então, a todos os irmãos e irmãs, acolhemos a todos com carinho. E aí você pode, meu irmão, minha irmã, a hora que você for entrando, deixa aí o seu like, o seu bom dia, para a gente poder saber que você está conosco aí, tá bom? Márcia Pegoraro, outra legal, Márcia, mais uma aluna aí que respondeu ao chamado. Está aqui conosco, né? Bom dia, Márcia, bom dia, família, o Wagner, Matheus e Lucas. Né? Quase o evangelho, né? Daqui a pouco só Matheus está faltando. Marcos e o João. Marcos e o João. Está faltando 2 aí, Márcio. Vamos completar os 4 evangelhos aí.
tá bom? Mas que Deus nos abençoe. Estamos aqui com o nosso café, estamos aqui com a nossa água, para que a gente não se distraia, né? E vamos aí seguindo para a nossa aula de hoje. Antes, vamos fazer uma oração, pedindo a bênção de Deus sobre a nossa reflexão dessa manhã, sobre a nossa aula. Pai, nessa manhã nós nos colocamos diante do Senhor, com os corações agradecidos, porque nos levantamos nessa manhã com saúde, com disposição, e nós queremos, ó Deus, nesse momento de encontro, de escola dominical, de estudo bíblico, queremos buscar a tua bênção, a tua companhia junto conosco, e também a inspiração do teu Espírito. Obrigado a Deus pela vida do Samuel, que se dispõe a compartilhar conosco as orientações que o Senhor já passou a ele, e ele compartilha conosco nessa manhã. Abençoe o teu servo, o teu filho, para que ele sempre tenha condições de falar da tua palavra, falar da tua vontade ao teu povo. Assim, ó Deus, pedimos a tua bênção sobre o nosso dia, sobre esse momento de reflexão nessa manhã. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, Samuel. Eu queria falar o seguinte, que agora a gente pode chamar o pastor Adieber Coutinho. Não tem a Maju Coutinho, que era a mulher do tempo, agora a pastora Adieber. Estamos aí. Né? Não sou o Edir mais cedo. Né? Eu sou o Adieber. Pode ser Coutinho aí, né? Vamos falando do nosso tempo, né? Tem que falar da previsão do tempo aí para os irmãos e irmãs. Deixa eu ver se tem... temos aqui conosco também, ó, a Adriana Zani Beraldi. Outra aluna que respondeu. Bom. Temos também junto conosco uma tal de Beatriz Pusato. Maringá fazendo presença aqui na nossa escola. Né? Temos aqui a irmã Zezé Gonzaga. Bom dia, minha irmã. Bom dia a toda a sua família. Que Deus abençoe vocês. Temos aqui mais uma aluna, Maria Domingos. Mais uma aluna. Aí, agora eu estou gostando de ver. Aí... Tua classe aí, ó, marcando presença. Também, né? Vamos aí, ó. Certo? Muito bem, Mu. Vamos lá para a nossa aula. Vamos para a nossa aula. Sabe uma coisa, Muca? Eu estava... todo mundo sabe, né? Não é segredo para ninguém que eu gosto muito de café. Isso aí já não é segredo para ninguém, né? Mas, em especial, nessa manhã, eu acordei sedento de tomar café. Eu acho que eu já estou na terceira ou quarta xícara de café aqui, porque eu acordei cedo, né? Para preparar as coisas aqui, tudo. Acho que eu já estou aí na quarta xícara de café. Acordei com uma sede de café, rapaz. Mas diz que a aula de hoje é sobre uma mulher sedenta. Sedenta. Tem sede de alguma coisa. O que é que ela tem sede, Samuel? Qual é a sede da nossa personagem, né? Hoje, irmãos e irmãs, vamos estar falando, conforme colocou na propaganda, da escola dominical. Um abraço a todos os irmãos, as irmãs, que Deus possa nos abençoar nessa aula. Mas nós vamos conversar sobre a mulher samaritana, lá do texto do Evangelho de João. O Evangelho de João, capítulo 4, ele narra um episódio, um encontro de Jesus com uma mulher, com a mulher samaritana. Então, nós vamos conversar um pouco sobre esse texto, certo? Sobre essa personagem, sobre essa mulher sedenta, essa mulher que quer receber alguma coisa. Então, eu vou pedir para o pastor Adi estar lendo
um trecho lá do Evangelho de João, capítulo 4, que começa, os irmãos e irmãs podem acompanhar com as suas Bíblias, e podem deixar a Bíblia aberta todo no capítulo 4, tá? Porque se fôssemos ler de 1 a 42, a gente ia gastar aí uns 10 minutos só lendo o texto. Então, deixem suas Bíblias abertas no capítulo 4 do Evangelho de João, e vamos ler um texto, um pedaço do texto, né? Que é de 9 a 14. Um trecho deste texto, um trecho muito interessante. Vamos lá, pastor, o senhor pode ler para a gente? Obrigado. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu, judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Amém, amém. Este texto, então, conta esta história. E aí a gente, pastor, poderia colocar aquele primeiro slide, que é Jesus e a mulher samaritana. Um encontro improvável, né? Um encontro que provavelmente, se não fosse pela vontade de Deus, se não fosse pela providência divina, se não fosse pela necessidade de nos trazer uma mensagem, esse encontro jamais aconteceria, né? E é interessante que a gente vê a narrativa desse encontro somente no Evangelho de João, né? Esse encontro, a narrativa dele, está só no Evangelho de João. E Jesus e a samaritana sedenta, um encontro improvável. E é interessante que, para a gente ver algumas coisas desse texto, que é um encontro entre duas etnias, vamos assim dizer, duas pessoas de povos diferentes, duas pessoas apesar do mesmo espectro religioso, mas praticamente a gente pode dizer de movimentos religiosos antagônicos, certo? Um homem e uma mulher, que para a época também é um encontro improvável de se acontecer num local público, certo? Então, é um encontro improvável, certo? Jesus e a mulher samaritana é alguma coisa que não era para acontecer, mas aconteceu porque tinha alguma coisa para nos dizer, né? E a primeira questão que a gente vai, assim, ainda nessa fase introdutória, para a gente perceber essa improbabilidade do encontro, é perceber uma questão geográfica, certo? Pastor, pode pôr o mapa aí para a gente entender. Aí, ficou um pouco pequeno, mas dá para os irmãos perceberem. Essa parte amarela, na parte de baixo do mapa, é a Judéia. Isso, melhorou, pastor, melhorou. É a Judéia. Samaria está no meio no meio do caminho, a parte branca. E a parte em cinza é a Galileia, certo? Jesus está indo de Jerusalém, Betânia aí, da Judéia, para a Galileia, que é a sua região de origem, certo? Jesus está numa viagem, depois de estar em Jerusalém, o texto bíblico de João mostra isso, né? Aquela questão do batismo de Jesus, a missão de Jesus, João Batista, testemunho de João Batista.
surge aquele burburinho, aquela coisa de que vamos assim dizer, os fariseus começam a querer saber quem é Jesus, o que é, que não é, quem é esse que João Batista fala dele. Então, Jesus pega e fala assim, ó, é hora de ir para Galileia de novo. O caminho normal de um judeu para Galileia seria esse que está aí no mapa por essa volta. Tá? Jesus, a volta seria saindo aí por Jericó, atravessa o Rio Jordão, vai pela Decápolis, né, a região das 10 cidades de influência grega aí, entre elas aí a gente pode ver no mapa Gadara, né, Gerasa ou Gadara, que é aquela passagem conhecida dos demônios, do demônio que é legião, que entra nos porcos, coisa assim, e chega na Galileia. O caminho em azul é o caminho mais curto, né? Seria um caminho de 3 dias de viagem a pé, né? 3 a 4 dias de viagem a pé, seria o caminho mais curto, passaria pela Samaria. Mas aí envolve esse problema entre judeus e samaritanos. Não é que eles não poderiam passar por ali, né? Tanto que Jesus passa. O problema é que eles evitavam passar por ali. Né? Os judeus evitavam esse caminho justamente para não cruzar com os samaritanos, né? Por causa da inimizade entre eles, dos problemas entre eles. Então, esse caminho, apesar de ser mais curto, é um caminho não muito usado. E aí a gente começa a perceber essa improbabilidade, essa questão desse encontro. Jesus decide por si só fazer um caminho. E o texto bíblico dá lá no começo do capítulo 4, diz assim, olha, versículo 4 do capítulo 4. Era necessário atravessar a província de Samaria. Chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Era necessário atravessar a Samaria. Tinha um motivo especial, certo? Jesus tinha uma razão especial para passar por ali, certo? Não era uma coisa assim, não, normal, vamos fazer isso, não. Tinha um motivo especial para passar por ali. Alguma coisa ia acontecer, certo? Alguma coisa especial ia acontecer ali. E é interessante que o texto de João traz esse relato para que a gente possa perceber a questão das diferenças e desses problemas de judeus, samaritanos, porque o texto de João, ele é um texto, o último evangelho a ser escrito, numa fase bem posterior, certo? Ao movimento de Jesus em si. O texto é escrito numa fase bem posterior ao movimento de Jesus, e para um pessoal que está longe daquele problema da Judéia, de Samaria, coisa assim, para um pessoal que já está distante desse problema judeu aí e samaritano. Mas para um pessoal da igreja que também vive o problema das divisões étnicas, ou seja, das divisões de se são judeus, se são gregos, se são, vamos dizer, da Ásia Menor. Então, é uma tensão entre, vamos dizer, entre judeus que estão na igreja, entre gregos que estão se achegando à igreja. Então, João relembra esse encontro de Jesus com a mulher samaritana para que ele trouxesse luz sobre esses relacionamentos, certo? Sobre como agir diante dessas dificuldades que nós temos na igreja, certo? Como agir diante desses problemas em que, numa mesma comunidade de fé, existem pessoas
totalmente diferentes. E é interessante a gente ver, ainda em termos de introdução, quais são os principais problemas entre judeus e samaritanos. Certo? Por que judeus e samaritanos não se entendiam? Certo? Por que eles não se davam bem? E aí eu coloquei aí, judeus, samaritanos versus judeus, uma briga boa, né? Ou seja, tem aquela brincadeira, né? Que tinha dois espanhóis, né? Os espanhóis que me perdoem a brincadeira, né? E os portugueses também, né? Tinha dois espanhóis brigando por causa de uma dívida, né? Aí um espanhol falou assim, eu não te pago isso de jeito nenhum. Aí ele falou, de jeito nenhum, como que você não vai pagar? Ele pegou o revólver, o que falou que não ia pagar, e se matou, né? Aí o outro falou assim, eu recebo, nem que seja no inferno, se matou também, né? Porque foi um atrás do outro. Aí o português que estava vendo a briga falou assim, eu não perco essa briga por nada, se matou também. Então a briga dos judeus e dos samaritanos é essa briga eterna, certo? E essa briga envolve principalmente esses 3 pontos aí. Etnia, olha o espanhol, a espanhola falando aí, epa, né, Priscila? Então, envolve um problema étnico, ou de raça, mas mais um problema étnico, certo? Judeus e samaritanos têm a mesma origem, certo? Têm a mesma origem como descendentes de Abraão, certo? Em si, a origem é a mesma. Mas, na interpretação de um grupo e de outro, ou seja, vamos dizer assim, para os judeus, os samaritanos são um povo misturado. E essa mistura advém do primeiro exílio, certo? Do exílio do Reino do Norte, em que a terra ficou desolada, não ficou ninguém, e ali aquele pessoal que ficou em Samaria, que era a sede do Reino do Norte, não era nenhuma coisa nem outra. Os judeus da Judéia, lá de Jerusalém, se julgavam mais puros do que os judeus de Samaria. Certo? Os judeus de Samaria entendiam que não, que eles eram de fato os judeus puros, porque eles eram descendentes do povo que ficou na terra do primeiro exílio, de quem nunca foi embora de Israel. Certo? Eles se julgavam descendentes daqueles judeus que não foram embora para o exílio. E eles julgavam que os judeus de Jerusalém que eram misturados. Certo? Então, é essa briga eterna aí. Quem que é puro, né? Quem que é judeu, vamos assim dizer, o verdadeiro filho de Abraão, o verdadeiro filho de Deus, o verdadeiro descendente de Deus, de Abraão, coisa assim, como filhos de Deus, né? Essa briga entre judeus e samaritanos envolvendo essa questão de etnia. Depois a questão política. E essa é uma questão política da época de Jesus também. Judéia e Samaria são petracados diferentes. Certo? Então, existe uma separação geográfica. Tá? E aí a questão religiosa também. Vamos entender. E essa questão religiosa é a questão que está na fala da mulher samaritana, né? Ela pergunta para Jesus, aonde nós devemos adorar? Em Gerazim, certo? No monte ali, perto de Siquém. O texto bíblico o texto de João fala de Sicar, certo? E Siquém é o local de culto. Provavelmente existe problema aí de transliteração, coisa assim. Provavelmente eles estão no mesmo lugar. A geografia aí do Poço de Jacó é perto de Siquém, ou seja, eles estão ali nos arredores do monte de Siquém, aonde era um local de culto desde o Antigo Testamento. Tá? Então, começa a pergunta que ela faz, aonde é que a gente deve adorar? É aqui ou é em Sião, ou é em Jerusalém? Então, os 2 locais de culto.
Então a briga é religiosa, porque os samaritanos têm o seu culto em Siquém. Os judeus da Judéia têm o culto em Jerusalém. Os samaritanos, eles têm, apesar desse não ser o problema, vamos dizer, da época de Jesus, é um problema desde a época do Império, porque com a divisão do reino do norte, reino do sul, né, os samaritanos, o pessoal do reino do norte, de uma certa forma, abandonou a tradição davídica, né? E a tradição davídica tem muito a ver com o templo de Salomão e vamos dizer, da permanência em Jerusalém. Então o reino do norte desde a divisão, certo? Não aceita essa questão dessa proeminência do templo de Jerusalém e coisa assim. Então eles brigam por muita coisa. Eles brigam por... Pode falar, pastor. Sabe o que eu estava pensando aqui? Nesse caso, nós brasileiros estamos aonde? Estamos aí estragados, né? Se a gente pensar aí nessas três questões que você colocou, etnia, política e religião, talvez nós sejamos o povo mais miscigenado, mais misturado que possa existir. Tanto na etnia, nós somos um povo misturado de tudo quanto é jeito, né? Nós temos aqui no nosso território e no nosso próprio sangue, nós temos todas as etnias possíveis, né? Não tem como fugir disso. Em termos políticos, acho que é o país que tem de tudo também. Mas tem partidos políticos de ideologias totalmente diferentes, uma mistura gigantesca. Em termos religiosos, também nós somos uma mistura, né? Nós herdamos um pouquinho de cada religião aí, acabou se tornando, e talvez a gente possa dizer, não, mas isso aqui a gente não tem aquilo outro. Mas em termos de território brasileiro, nós temos todas as religiões possíveis, né? Então, eu estava pensando aqui que o nosso povo é meio... Se a gente for olhar a visão judaica da época, né? Graças a Deus, eu acho que o povo de Israel, o povo judeu já melhorou bastante nessa questão, nossos irmãos judeus já melhoraram bastante nessa questão dessa visão, mas para aquela época nós seríamos um povo estragado, né? E cuidado, viu, pastor? Eu recebi estou só fazendo um comentário. Eu recebi um vídeo de um rabino judeu essa semana, e ele destilava um ódio contra os cristãos, que era uma coisa fenomenal. Falando que Jesus jamais foi judeu, que ele não aceita essa coisa de judaico-cristã, que isso não existe. Então, e interessante é uma coisa que é costume aqui no Brasil, né? A gente fala que não se discute futebol, política e religião, né? Então não se discute. Então, por quê? Porque vai dar uma briga boa, né? Vai dar uma briga boa entre... Olha só os problemas, né? Então, eu, até para os irmãos e as irmãs, assim, entenderem, né? Para a gente poder passar para frente, imaginem o seguinte, eu vou fazer uma comparação simples, tá? Mas é só, sem nenhuma crítica, mas imaginem o seguinte, quem está se encontrando é um ancião das Testemunhas de Jeová com uma missionária da Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias. São duas visões religiosas totalmente diferentes, né? Eles vivem no mesmo mundo, na mesma coisa assim, mas é duas coisas totalmente diferentes, né? São duas
duas formas de pensar, duas formas de viver. Como então, imagina que está chegando um irmão dos Testemunhos de Jeová, encontrando para discutir com uma missionária dos Mormons, né? Então você vê um senhor tipicamente brasileiro com uma moça norte-americana, né? Daquelas bem brancas, assim. Então é uma coisa totalmente diferente, né? E dessa conversa a gente consegue tirar lições magníficas. É dessa conversa entre um judeu e uma samaritana que a gente consegue tirar 3 lições espetaculares para a nossa vida. O autor da nossa lição, da nossa revista, ele consegue tirar dessa conversa e nos mostrar que esse diálogo improvável, esse diálogo que talvez não acontecesse no normal, ele mostra coisas espetaculares para a gente. Certo? Então é interessante a gente estudar, aprofundar nesse sentido. Certo? A gente viu a questão geográfica, a questão político, étnica, religiosa, que dividem esses dois povos, mas o encontro de Jesus com essa mulher nos mostra 3 lições muito boas. A primeira lição que eu vejo, e que o autor traz, é: quem eu sou para me encontrar com Jesus? Qual é a primeira coisa que acontece, a primeira fala, o primeiro diálogo mais profundo entre a mulher e Jesus? Jesus oferece, como nós lemos, a água da vida para ela. Tá? Jesus oferece alguma coisa muito especial. E ela na hora quer. Certo? Ela na hora fala: então, o senhor não tem nem como tirar, mas pode me dar dessa água. Né? Aí Jesus mostra para ela, faz essa pergunta, mas então volte aqui com o seu marido que eu lhe ofereço a água. Aí pegou, hein? Ela fala assim: mas eu não tenho marido. Aí pegou. Jesus... Porque aí Jesus toca na ferida, né? Então, daí ela fala assim: mas eu não tenho marido. E Jesus diz para ela: você já tem 5 maridos. Porque 5 maridos já tiveste. E este que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Jesus fala assim: então ela não tem marido, mas já teve 5. E mora com um outro que não é oficialmente casado. Essa mulher é interessante que a situação dela, confrontada por Jesus com relação à situação social dela, vamos assim dizer, nós não vamos entrar aqui na discussão se ela era uma mulher promíscua ou se ela era uma mulher que foi divorciada várias vezes, né? Porque na sociedade da época, o divórcio era uma prerrogativa, o que a gente chama de divórcio, né? O que a gente chamaria de divórcio era uma prerrogativa do marido. Então, o marido podia... o termo agora me fugiu a cabeça, mas... repúdio. O marido podia repudiar a mulher. Certo? Ele podia ter mais de uma esposa e, além do mais, ele ainda podia repudiá-la. Certo? Uma dessas mulheres, ou alguma delas, ele poderia repudiá-la. Certo? Então, nós não vamos entrar nessa discussão se ela era uma mulher promíscua ou não. O problema é que ela era uma mulher que não era bem vista pela sociedade. Tá? De alguma forma, ou por ter sido repudiada 5 vezes, ou por ter largado os maridos, mas provavelmente, se ela fala em 5 maridos, é porque houve o contrato de casamento. Então, provavelmente, ela foi repudiada, ou ela foi viúva,
certo? Ela talvez tenha sido viúva 2 vezes, tenha sido repudiada 3, e essa mulher não encontrou uma nova situação legal para ela. E ela se uniu a um sexto marido, vamos assim dizer, e fora do padrão legal, certo? Então ela está morando com um homem fora do que seria aceito ou socialmente aceito. Viu? Pode falar. Olha só, cuidado com o que você vai falar aí, ó, porque tem gente aqui dizendo que o assunto está esquentando. Né? Estou gostando, abraço. Então, o pessoal quer ver fogo, né? Certo? Então, a primeira coisa que eu vejo é que, apesar da situação social dela, da situação, vamos até dizer, do pecado dela, ou dos problemas que essa mulher tem, e apesar desses problemas terem sido revelados por Jesus, ela não se deixa intimidar. Ela falou, o senhor é profeta, o senhor está falando da palavra de Deus. Então o senhor está falando da palavra de Deus? Me responde essa. Certo? Me responde. E aí começa a discussão, vamos dizer, em termos teológicos ou doutrinários, ou coisa assim, que é a discussão sobre o local da adoração. Mas o que eu pego desse primeiro ponto é que nem sempre nós estamos numa condição ideal, de acordo com os padrões sociais. Assim, e as pessoas podem ter pessoas que não se encaixam num padrãozinho, mas todos têm o direito. Todos. Isso, das pessoas não se enquadrarem num padrão, não as desqualifica diante de Jesus. Então, é muito comum a gente ver gente falar assim, mas a minha situação não está boa. O jeito que eu vivo, eu não sou casada, ou eu e o meu marido não somos casados, o meu esposo, cônjuge, coisa assim, nós não temos um relacionamento legal, nós não nos casamos, ou eu sou divorciada. Isso falando dessas questões que estão inerentes no texto, né? Mas existem questões que as pessoas falam assim, como é que fala? A questão financeira. Eu não tenho condição de ir na igreja, ou eu tenho um problema que me atrapalha, ou eu tenho vícios e eu não posso ir à igreja, eu não posso aceitar. Então, muitas vezes, muitas pessoas se julgam incapazes de se encontrar com Jesus, né? Incapazes de ter um relacionamento com Deus. As pessoas entendem que os problemas que elas vivem as impedem de ter um relacionamento com Deus. E nós também, como cristãos e cristãs, muitas vezes achamos que determinadas pessoas não servem para a nossa igreja. Então, que determinados grupos, certo, não servem para a nossa igreja. Certo? Então, aí a gente começa a escolher quem serve e quem não serve. Certo? Então, aí a gente quer só gente que é boa para ser crente, né? Meu pai aí, que está assistindo, ele conta a história, né? Que um irmão da igreja, de uma das igrejas que ele pastoreou, né? Ele falava assim, pastor, aquele senhor lá, ele é honesto, ele é conhecido na cidade, ele é religioso, tá bom para ser crente. Ou seja, bom para ser crente é só se for honesto, religioso, conhecido, tá bom para ser crente. Ou seja, não. Bom para ser crente é todo mundo. Eu tive um amigo, conhecido, né? Trabalhava junto comigo, a gente trabalhava no mesmo setor da fábrica que eu trabalhava. Ele já tinha lá os seus 50, indo para 60 anos já.
e ele tinha muito problema com o alcoolismo, né? E de fato, era um problema sério na vida dele, porque muitas vezes ele foi trabalhar alcoolizado, e a gente trabalhava com maquinários pesados e muito perigosos, né? O nosso setor era um setor muito perigoso. Metalurgia, né? E eu conversava com ele, e eu chamava ele para ir para a igreja, e de fato ele próprio falava assim: não, eu sou pecador demais, eu não tenho mais condições, Deus não vai me aceitar nunca, eu não tenho mais jeito, entendeu? Então ele próprio se julgava incapaz ou injusto, indigno. Exatamente, né? Indigno do Evangelho, né? Ouvindo você falar, eu estava lembrando aqui do hino que tem no nosso hinário evangélico, né, que fala: eu venho como estou, né? Ou seja, quem é que pode dizer que Jesus não aceita tal pessoa por causa da condição que ela vive? E ainda falando em termos da poesia dos nossos hinos, né, o 362 diz: ainda que indigno foste escolhido, vem sem demora, pois te chamei, meu para sempre tu és agora, nunca sim nunca te deixarei. Só para ler um pedaço aqui da nossa lição. Aquela mulher sabia que não vivia uma condição ideal para os padrões de sua época, mas ao perceber que falava com o Filho de Deus, aceitou suas palavras e deu significado a elas. Nós precisamos, como cristãos e cristãs, entender que Jesus é para todos, e todas indistintamente. Né? Nós não temos que escolher quem vai ser crente ou quem não vai ser crente, quem vai aceitar Jesus, quem não vai aceitar Jesus. O encontro com a mulher samaritana mostra isso. E hoje, na nossa sociedade, é um desafio gigantesco, porque nós temos realidades muito diferentes. Né? Hoje nós vivemos... Se aquela época era um problema entre judeus e samaritanos, hoje os nossos problemas são muito maiores. Né? Hoje os nossos problemas são diversos, né? São problemas com relação à sexualidade das pessoas, são problemas com relação aos comportamentos e até as formas de se conviver em sociedade. Então, são diversos problemas que podem estar distanciando as pessoas deste encontro com Jesus. Então, essa primeira questão que o texto nos revela é que não importa quem eu seja, eu posso me encontrar com Jesus. E eu posso ouvir e posso receber dele a água da vida. Mas o segundo ponto que a gente vê é que quem a igreja ou a instituição quer que se encontre com Jesus, que é alguma coisa que a gente já falou assim em termos, porque muitas vezes os nossos costumes e as nossas tradições estão em choque com aquelas pessoas que querem receber Jesus, certo? Então, o status quo religioso impede que pessoas se acheguem a Deus, a Jesus Cristo, certo? Independente dos costumes religiosos de Jesus, e provavelmente um dos costumes era a vestimenta, né? Porque a mulher samaritana bate o olho e já vê que Jesus é judeu, certo? No fenótipo, ou seja, na aparência de Jesus, ela não conseguiria dizer se ele era judeu ou samaritano, certo? Ele era um homem normal daquela região. Então, não é aquela coisa da gente ver como eu brinquei aí com o pessoal da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que é claramente, né? Você vê aqueles jovens norte-americanos muito brancos, muito claros, certo? E vestidos de camisa
branca de manga curta e de gravata e com a plaquinha com o nome. Certo? É a mesma coisa. Ela bateu o olho, ela viu que Jesus era judeu. A gente bate o olho num missionário da igreja Mormon, a gente já sabe que ele é da igreja Mormon. Certo? A gente já sabe que é um missionário Mormon. Então, ela batendo o olho, ela viu que Jesus era judeu. Mas o que importa é a atitude de Jesus. Apesar dos costumes dele, certo? Das tradições, das questões religiosas na qual Jesus se envolvia como judeu, ele não deixou que isso atrapalhasse o momento de salvação, o momento de bênção, o momento de cura. Certo? A instituição, vamos dizer, a instituição religiosa a qual Jesus pertencia, não o proibiu de alcançar uma nova vida, de levar a salvação a outras pessoas. Essa semana, há uns 10 dias atrás, eu conversava com o pastor Anderson, né? Eu não vou contar o Santos, tá? Vou contar só a história. Ele contando sobre a questão da tradição, da questão religiosa, né? Então, uma irmã lá da Igreja Central, uma irmã já falecida da Igreja Central, ela tinha o local específico dela sentar no banco, coisa que em toda igreja tem, né? Tem aquele pessoal que senta todo dia no mesmo banco, né? Então, isso em várias igrejas, em todo lugar tem, né? E ele contou que uma vez ele estava lá no púlpito, né? E essa irmã já idosa chegou com a sua bengala, né? E tinha alguém sentado no lugar dela, né? A senhora deu uma bengalada. Ela bateu com a bengala na pessoa que estava sentada e ainda ficou brava que a pessoa estava sentada no lugar dela na igreja, né? Ou seja, o mais importante era o local dela sentar. Não era estar ali, partilhar a fé, ouvir a palavra, louvar, não. Ela estava mais preocupada em sentar no lugar dela. Estava tão preocupada em sentar no lugar dela que bateu do outro irmão com a bengala. Certo? Então, tem hora que nós estamos mais preocupados com a instituição. Certo? E vocês me verem falando isso, pode parecer um contrassenso, né? Porque eu sou tido como alguém extremamente institucional, né? Eu não vou contar quem fala que eu dou preferência para que tudo é igreja metodista, né? Então, hoje não tem Wesley, viu? Hoje eu não vou falar de... certo? Então, eu sou tido como uma pessoa que é institucional demais, né? Tem um outro irmão que deve estar assistindo a aula com a gente, que eu não vou falar, que é o Lineu, mas uma vez eu ouvi uma piadinha do irmão que deixou a igreja metodista, né? Ele falou assim: o irmão Lineu gosta mais da igreja metodista do que de Jesus. Certo? Então, é uma brincadeira, claro, mostrando a questão minha, do Lineu e de tantos irmãos, de gostar da igreja, de se dar pelo trabalho da igreja metodista. Mas muitas vezes os nossos costumes, as nossas tradições, o nosso apego a isso atrapalha que pessoas se acheguem. E esse apego, ele pode ser de várias formas, ou de vários problemas. Ou seja, tem gente que acha que a nossa comunidade é uma comunidade de gente assim ou assado e não vai se achegar, certo? Então, esse problema, muitas vezes, a instituição, ela se torna uma barreira. Sim. E nós... Você toca no assunto, num ponto, Muca,
que tem me preocupado bastante essa questão na modernidade, na atualidade, porque não é um problema só daquela época em que Jesus conversa com a mulher samaritana. Hoje, eu enviei o boletim da nossa igreja para os irmãos eu já li. e irmãs, e ainda bem que você já leu, né? E tem uma nota na parte dos avisos, que é um texto que eu coloco sobre a pergunta por que é que a igreja está fechada. Né? E no fundo, o que está fechado é o templo. Né? Esse tempo de pandemia, onde tem várias igrejas com os seus templos fechados, mas a grande questão é que, muitas vezes, não são só os templos que estão fechados. Né? Em muitas situações, a própria igreja, como organismo, e talvez como instituição, como você está colocando, em vez de abrir as portas para acolher as pessoas, muitas vezes a igreja fecha as portas para essas pessoas. Né? Ou seja, as pessoas que mais precisariam ouvir o evangelho, a igreja fecha as portas para ela. Né? Então, assim, de fato, é tempo para a gente repensar, é tempo para a gente observar qual a nossa atitude como igreja. Né? Ou seja, nós precisamos abrir as portas. A igreja não pode ser um empecilho para as pessoas se achegarem até Jesus, para as pessoas conhecerem Jesus. Mas a igreja precisa estar aberta para todos e todas, né? Porque senão não faz sentido. Né? Não faz sentido a igreja se fechar. E aí a gente passa a perceber que hoje muitas igrejas, de fato, têm se tornado clubes sociais do que a igreja, porque o clube social, sim, é fechado. O clube social só entra quem é os associados. Quem foi aceito naquele grupinho, né? Exatamente, né? A igreja não. A igreja não é chamada para ser clube social, mas para ser corpo de Cristo que acolhe todas as pessoas. Né? E é interessante que na conversa de Jesus com a samaritana, ela mostra justamente que esse problema institucional, porque ela pergunta, ela vê Jesus, né, ela percebe em Jesus um mestre, um profeta, e aí ela fala assim: nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são estes os que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ela propõe um problema extremamente institucional. Né? Aonde é que eu tenho que adorar? Né? É no monte aqui, em Siquém, ou é em Jerusalém? Né? Esse é um problema extremamente institucional. Em que igreja que eu vou? Né? Qual é a igreja certa? Qual é o movimento religioso com melhor doutrina? Né? Qual é o movimento religioso com a melhor interpretação bíblica? O que ela propõe para Jesus é isso. E Jesus propõe dar uma resposta em que ele mostra assim: olha, isso aí não vai mudar nada. Até porque se Jesus responde que era só em Jerusalém, eu fico imaginando os menos favorecidos que não tinham condições de ir até Jerusalém. Então não ia adorar Deus em momento algum. Momento algum. E é interessante que o Evangelho de João propõe essa solução de Jesus
porque ela é uma solução, ela lembra o Evangelho lembra esse ensino de Jesus, porque é um ensino que é muito pertinente para o povo que está lendo o Evangelho de João, certo? Ou seja, porque não precisa ir a Jerusalém para adorar, né? Precisa ter um coração verdadeiro para adorar a Deus, certo? Se você estiver na Ásia Menor, se você estiver em Filipos, se você estiver aonde você estiver, o que Deus quer é um adorador verdadeiro. É claro, você vai procurar uma igreja, você vai conviver com irmãos e irmãs da sua comunidade e se encaixar numa comunidade de fé. Mas o que importa é uma adoração verdadeira. Só mais um pedaço aqui para a gente já ir caminhando para o final. Da mesma forma, somos desafiados e desafiadas a romper paradigmas e levar o Evangelho a todas as pessoas, não importando sua condição social, econômica, racial e até mesmo comportamental. O importante é revelar o amor e o poder de Deus. Então, a instituição ela não pode ser uma barreira. E Jesus mostra isso. Olha, você tem que adorar de verdade, não importa se é aqui ou lá em Jerusalém. O que você precisa. Então, não importa se é na Igreja Metodista, se é na. Eu vou dizer, não importa se é na Central ou no Primavera, mas você tem que vir no culto, tá? Eu vou dar só essas duas. Como é que fala? Eu vou dar só essas duas chances para você, tá? Não importa. E pro pastor Valdeci e para a irmã Marli, não tem jeito. É na Metodista de Balneário Camboriú. Não tem jeito, tá? Mas o interessante é... E aí, para a gente finalizar, é que esse encontro da mulher com Jesus, ele tem consequências práticas, certo? Imediatas. Ou seja, ele rompe a barreira dos problemas pessoais, ele rompe a barreira dos problemas institucionais e ele transforma a vida dessa mulher de uma forma total. Ou seja, por quê? Porque dali ela sai correndo para falar de Jesus para as pessoas que ela conhecia. Tá? E o testemunho dela é tão forte que as pessoas se achegam. Jesus fica mais 2 dias lá em Samaria, pregando, e as pessoas estão aceitando. Né? Outras pessoas estão aceitando o Evangelho. Então é importante que a gente veja assim, que esse encontro ele é missionário. Certo? Ele tem características missionárias profundas. Certo? E ela, vamos dizer... E o encontro com a mulher samaritana, com essa mulher sedenta, então por isso que eu coloquei aquela questão improvável, o encontro improvável. Aquilo que não era para acontecer, acontece. E acontece nos ensinando, nos mostrando essas características. Certo? E acontece transformando a vida daquela pessoa, assim como tem que transformar a nossa. Só para a gente ler mais uma frase aqui da nossa lição, né? Anseiam por algo que possa impactar e mudar suas vidas, e tantas vezes estão buscando nos lugares errados, porque nós que conhecemos o caminho, a verdade e a vida, por vezes não nos interessamos em anunciá-lo. Talvez isso fale um pouco sobre nosso interesse ou não pelas pessoas com quem convivemos fora da igreja. Eu acho essa frase aqui, assim, uma pancada de uma força tremenda, porque muitas vezes mostra que o fato de não anunciarmos o Evangelho a outras pessoas mostra o quanto nós estamos desinteressados e desinteressadas pelo nosso próximo. Né? Nós estamos preocupados só com nós mesmos. Então, se eu tive um encontro com Jesus, o que eu faço?
né? Eu tenho que anunciar o Evangelho, eu tenho que levar esse Evangelho a outras pessoas, eu tenho que mostrar que isso é maior do que todos os outros problemas. Assim como Jesus mostrou que o amor, a necessidade de falar para aquela mulher era maior que o problema de etnia, era maior que o problema político, era maior que o problema religioso. A necessidade de falar, ou seja, não tem aquela que não seja alvo do Evangelho de Cristo. O Adir lembrou do seu colega de trabalho. Eu tenho pessoas que eu conheço em que muitas vezes a gente tem aquela dificuldade de falar do Evangelho, né? E olha, pode mudar a sua vida, né? Pode transformar a sua vida, né? Então, muitas vezes mostra que nós não temos o devido interesse pela vida das outras pessoas ou do nosso próximo. Então, pastor, já caminhando para o nosso final, que esse encontro improvável possa transformar os nossos encontros prováveis. Certo? Porque a gente vai encontrar pessoas, e isso é certo, que nós vamos encontrar pessoas que precisam do Evangelho. Certo? Não vamos ficar esperando o improvável. Vamos trabalhar no nosso dia a dia. O Senhor nos abençoe. Obrigado, irmãos e irmãs, as minhas alunas aí que estiveram participando da aula. Pastor Adir. E você falando de encontros prováveis, tem uma pessoa aqui pedindo para ter um encontro provável comigo, né? A irmã Sabrina, ela usa o Face da mãe dela, Conceição, mas ela colocou aqui, ó, é a Sabrina, tá? A Sabrina está pedindo para ter um encontro comigo na padaria hoje à tarde, né? Quem me encontrar vai na padaria. Mas, assim, eu queria dizer para a Sabrina, infelizmente, no domingo a padaria fecha cedo, né? Não vai dar para a gente se encontrar na padaria hoje, mas eu prometo que essa semana eu vou ir na sua casa, tá bom? A gente vai ter um encontro provável nessa semana, eu, a Conceição, a Sabrina, para termos um momento de oração, um momento de conversa, tá bom, Sabrina? Amém. Me espera aí na sua casa, que eu vou aí na tua casa, tá bom? E aí eu queria, Muca, deixar registrado aqui, antes da gente encerrar a aula, a participação de algumas pessoas que foram participando aí da aula. Em São Carlos, a nossa irmã Edith participou com a gente, a irmã Rosane Godin esteve conosco, a irmã Marli lá em Balneário do Camboriú, o irmão Natanael, pastor Valdeci, tem uma pessoa lá da Moca nos acompanhando, a Denise, muito bom a irmã Denise estar conosco aí, pessoa lá da Moca, em São Paulo, a irmã de Namoreto, a irmã Leda Aquino, aqui também o irmão Gilson Anchieta, né? Muita gente participando conosco, né? Muita gente gostando aí do estudo. Aqui a irmã Márcia colocou excelente estudo. Puxa saco. Bondade da Márcia. Puxa saco, mas tudo bem. Vamos juntos aí, graças a Deus pela sua vida, irmão Samuel, e muito obrigado por esse estudo nessa manhã. Creio que esse estudo acrescenta e muito na nossa caminhada cristã, para que a gente repense a nossa vida, e tanto pessoal, quanto institucional, quanto igreja, né, como corpo de Cristo, qual tem sido as nossas atitudes. E, de fato, você disse, e eu volto a repetir, nada deve nos impedir de nos encontrarmos com Deus, né? Nada pode impedir alguém de se encontrar com Deus, conhecer Jesus Cristo e ter
um momento aí de entrada no reino de Deus. Eu vi, você está lendo, você está dando risada. Aqui, ó, brabão, né? Beijo para vocês. Mas assim, é suspeito também, saúde suspeito. Pastor Saul, né, junto conosco aí. Nós estamos cheios de pastores aqui, viu, Muca? Pastor Saul, pastor Valdeci, pastor Rubens, pastor Samuel, tudo junto com a gente. Todo mundo para pegar no meu pé depois, né? E também está conosco aí peraí, nessa. A Ângela já tinha. A Ângela colocou assim, estudo bem detalhado, adorei, parabéns. Aí, ó. Obrigado, Ângela. Está conosco também a Gilmara Colarino, lá de São Carlos, né? Cunhada da Simone, minha concunhada, né? Está junto conosco. Muito bem. Que bom esse encontro, que bela manhã, uma bela manhã ensolarada, onde o sol ilumina o nosso dia, mas a palavra de Deus também ilumina nossas vidas. As nossas vidas, o nosso caminhar diário aí. Samuel, que bom esse encontro, e eu te convido aí para fazer uma oração de encerramento da nossa escola. Aí o pessoal vai colocando aí, ó. Não dá para encerrar, ó. Alda de Coroados, a Marciana também. Joinville, estamos todos juntos aí. Graças a Deus pela vida de vocês, irmãos e irmãs. Muca, agradece a Deus, interceda a Deus pela... tem gente passando atrás de você aí. Correndo aí. Nós estamos... Pode encerrar. Eu queria pedir para que você estivesse intercedendo pelos irmãos e irmãs que estão doentes, passando pelo momento de luto. Nós tivemos uma perda semana passada, uma perda essa semana, né? Que Deus possa estar com cada família e agradeça a Deus pelo nosso almoço. Vamos orar. Particularmente, sou grato por mais um ano de vida, aos irmãos e irmãs que me cumprimentaram sexta-feira também, mais uma vez agradeço pela lembrança dos irmãos, e vamos orar. Eu só vou lembrar também aí de um pedido que nos ocorreu aí ontem, né, que é de um rapaz da nossa igreja, muito amigo do Lu e da Beatriz, que é o Haroldo, né? O Haroldo Filho, que também está com Covid. Então, muitos casos, né? Muitos conhecidos sendo acometidos pela Covid-19. Então, vamos estar orando por esses irmãos e essas irmãs também. Aí, a Simone coloca aí um pedido sobre a Arlete e a Gilmara também, que estão doentes, fibromialgia, pela sobrinha Juliana, está com Covid, aí a Maria Célia colocando, né? São muitos irmãos e irmãs que sofrem neste momento, principalmente por causa da Covid, e outras doenças, né? Então vamos estar, eu peço aos irmãos desculpa, para não estar durante a oração nominando todos, mas vamos estar lembrando destes irmãos e irmãs. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, nós te agradecemos porque mais uma vez pudemos estar olhando a Tua Palavra, Pai, podemos estar lendo e podemos estar percebendo o Seu ensino para as nossas vidas, ó Pai. Percebendo o quanto a Sua mensagem é eficaz, a Sua mensagem dita por Teu Filho Jesus Cristo, há mais de 2000 anos atrás, é atual para a nossa vida cristã hoje, Pai. Nós te agradecemos porque a Tua Palavra tem transformado os nossos corações, Pai, e que ela possa continuar transformando. Neste instante, ó Pai, colocamos estas vidas que foram aqui nominadas, ó Pai, e tantas outras que sofrem nesses nossos dias, ó Pai, seja pela Covid ou seja por outras doenças, ó Pai. E também aqueles que sofrem pelo luto, pela perda de
entes queridos, ó Pai. Que o Senhor possa estar derramando o seu bálsamo, derramando a sua unção sobre essas vidas, ó Pai. Fica com a nossa igreja, ó Pai, nós rogamos que o Senhor abençoe também o nosso culto, hoje às 18 horas. Abençoe também o culto na igreja de Bilac, ó Pai, onde eu estarei levando a tua mensagem. Abençoe, ó Pai, o culto de todas as nossas igrejas, de todos aqueles que em algum lugar estiverem reunidos para te adorar em espírito e em verdade, ó Pai. Ó Pai, que nós possamos realmente estar preocupados, não com questões institucionais, mas com questões que envolvam anunciar teu Filho Jesus Cristo como Senhor e Salvador de todas as vidas, certo? Como aquele que dá a água da vida a todas as pessoas, que oferece essa oportunidade de uma vida eterna a todos. Rogamos, ó Pai, encerrando essa escola dominical, que o Senhor abençoe a nossa refeição, abençoe a refeição em todos os lares que vão ter o seu almoço neste momento. É em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Amém. E mesmo virtualmente, né, o que é certo? Qual é a maneira mais certa de cultuar a Deus? É presencialmente ou virtualmente? Segundo Jesus, não interessa se é presencialmente ou virtualmente. O importante é adorar a Deus hoje à noite, tá bom? Então, convidamos a todos para se conectar aí no nosso Facebook, no nosso canal do YouTube, para adorar a Deus a partir das 18 horas, tá bom? Irmãos e irmãs, que o Deus do amor e da providência esteja sobre cada um de nós, sobre nossa família. Amém. Um bom domingo a todos. Bom domingo, irmãos e irmãs.